Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o J. Rondon e hoje eu resolvi bater um papo com você, principalmente os aposentados da revisão da vida toda e todos aqueles trabalhadores que de alguma forma estão sendo prejudicados pelo governo e por tudo que está acontecendo no país. Falando de RVT, os embargos dos desembargos, todos já acompanharam, foi muito bem fundamentado, com, se não me falha a memória, 53 páginas, foi feito pelo CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que tem o presidente, o senhor Miguel Torres, no qual fazemos a referência e mais uma vez o agradecimento. Esses embargos tiveram, sem dúvida nenhuma, um trabalho de grande competência dos nossos defensores, os advogados da CNTM, o Dr. Badari, o Dr. Murilo e outros tantos que estão empenhados em reverter essa situação na qual nos encontramos, que se tornou, sem dúvida nenhuma, um julgamento político e não jurídico. Os detalhes de tudo que ocorreu até o presente momento, é claro que eu não vou ficar sendo repetitivo, porque não vai acrescentar em nada, mas gostaria que você prestasse atenção, porque eu vou colocar vídeos e áudios para que possamos relembrar alguma coisa de grande relevância nesse tempo todo em que estamos lutando pela revisão da vida toda. Uma luta que tem aí um trabalho, além dos defensores, um trabalho grandioso do Eduardo Correia, com ideias brilhantes, de forma educada, fazendo pressão, com o presidente Lula, com os ministros do STF, mas sempre assim, de uma forma educada e cordial. Mas uma luta extraordinária. A outra pessoa que tem feito um trabalho magnífico junto à revisão da vida toda é a nossa amiga Celeste, que também não mede esforços, enviou uma carta muito bem redigida e está constantemente lutando por tudo que nós já conquistamos e ao mesmo tempo perdemos por conta de uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Nós acreditamos piamente, eu falo nós, incluindo a mim também, claro,
E acreditamos, isso eu estou colocando a minha opinião, acreditamos que o ministro Alexandre de Moraes estava realmente junto conosco nessa luta. E o tempo é o que mostra quais são as verdades. Então, eu vou pedir licença a vocês de colocar alguns áudios primeiro. Por que áudio? Para que não tenhamos problema de direitos autorais em relação a vídeo. Tá certo? Então vamos ouvir atentamente alguns áudios para que possamos fazer uma análise e vocês entenderem o porquê que a ação política da nossa parte tinha que acontecer. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu um destaque e suspendeu o julgamento em plenário virtual de um recurso do INSS sobre a revisão da vida toda. O julgamento agora vai ser levado ao plenário físico da Suprema Corte. A data ainda não foi definida. O INSS quer considerar somente as contribuições a partir de 1994, quando foi criado o Plano Real. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça considerou válida a revisão da vida toda. A medida permite que os trabalhadores utilizem todas as contribuições previdenciárias para o cálculo da aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de 2 recursos contra a decisão da própria Corte que derrubou a chamada revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. A Nathalie Machado traz os detalhes ao vivo. Nathalie, muito boa noite. Olá, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. O Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, formou maioria pela rejeição dos recursos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e também pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Além do relator, ministro Nunes Marques, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes negaram os recursos. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor dos aposentados e reconheceu que o STF já decidiu validar a revisão da vida toda, que inclui todas as contribuições do trabalhador. As entidades defendem que a revisão seja garantida para quem tinha processo já em andamento na Justiça. As instâncias, na verdade, inferiores do Judiciário, já decidiram pelo direito à revisão. Muito bem. Relembramos alguns acontecimentos, né? E podemos agora estar fazendo uma análise, né? Verificando que não tinha ninguém, na realidade, favorável a nós nesse julgamento. Minha opinião, eu volto a repetir, estou sendo muito franco. O que aconteceu agora com esse novo embargo, vamos dizer assim, né? Muito bem fundamentado, tanto quanto foi o primeiro. Há quem diga, os especialistas, que esse está ainda melhor do que o primeiro. Mas ambos muito bem redigidos. Então, levando em conta que esse embargo está melhor, ele tem pontos importantíssimos que o ministro relator, se seguir de forma jurídica, ele terá que aceitar esse embargo, porque ele teve aí esse embargo em cima de 20 contradições e falta de clareza. O STF tem que aceitar esse embargo como o direito
da RBT que já estavam garantidos. O STF buscou nas ADIs inviabilizar o que foi decidido no tema 1102 pelo próprio STF. Está nas mãos do ministro relator. Há várias ideias, vários pensamentos. Então, o ministro relator, aceitando esse embargo, ele pode não dar provimento ou dar provimento. Está nas mãos do ministro Nunes Marques. Mas, como nós todos estamos acompanhando esses anos todos e tudo o que aconteceu depois da nova composição do STF, nós vimos que não estão colocando em nenhum momento a questão jurídica e sim a questão política. E para complementar isso, eu vou colocar agora trecho de um vídeo que eu sei que já foi colocado em diversos canais, mas eu acho importante estar mostrando para a clareza do entendimento. Vamos ver esse vídeo. Temos vivenciado aqui que os novos componentes não são poucos e as contribuições são magníficas. O ministro Flávio Dino tem uma experiência como governador, como político, etc. E nós temos aí uma regra que, no meu modo de ver, ela já perdeu um pouco o sentido, que é a regra de que os novos não podem votar. O tribunal mudou muitíssimo a sua composição. A questão de ordem, na época, foi levada a efeito pelo ministro Alexandre e eu não estou tendo a indelicadeza de não ter falado com ele antes. Mas eu entendo que nós deveríamos repensar o regimento no sentido de permitir aos novos também que votem em questões que ainda não acabaram. Porque o que diz o Código? Até a proclamação do resultado pode haver modificação do voto. E eu acho que isso poderia ser repensado a partir de uma autorização. Seria permitir aos novos ministros que sobrepusessem o seu voto ao anteriormente proferido pelo antecessor. Porque não acabou o julgamento. Como era Então, muito bem. Eu coloquei um pequeno trecho desse vídeo, mas para trazer a compreensão que isso nada mais é de uma preparação para mais um golpe contra nós. Preste bem atenção. Então, quando eu comento que é político, o Eduardo Correia comenta que é político, Caco Siqueira, que faz um trabalho espetacular, magnífico no seu canal Agir com Caco Siqueira, pró aos aposentados. E temos também, toda quarta-feira, a Hora do Aposentado, quando participa o Caco Siqueira, o Eduardo Correia e o J. Rondon. A nossa luta é verdadeira. E eu aproveito a pedir a você, que não é inscrito ao canal J. Rondon, que não é inscrito ao canal Caco Siqueira, faça a sua inscrição. E eu peço do fundo do meu coração para você, não custa dar like e compartilhar. É muito importante para o crescimento do canal, que leva à verdade, né? E vamos, diante de tudo isso, e para chegar ao encerramento dessa live, para não deixar torná-la cansativa, como está na capa, o aposentado, o trabalhador da ativa, todos perdemos muito, porque todos os nossos direitos sociais estão sendo retirados pelo governo federal e pelo presidente Lula. Quando eu, por diversas vezes, falei com você que as eleições municipais eram um termômetro para as próximas eleições de 2026, para presidente da República, governador, Senado, e etc, e etc, você, tenho certeza absoluta, que me ouviu, porque
eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que ficou a situação da esquerda nessas eleições municipais. O quanto eles perderam por estar contra o mais pobre, o mais humilde, contra o aposentado, contra o pensionista. E se ele não fizer nada para reverter esse quadro, 2026 será o fim por completo da esquerda. A nossa pressão tem que ser agora, a cada segundo, com todo respeito, sem nenhuma forma agressiva, mas enviar mensagens em cima de mensagens ao ministro relator Nunes Marques. Ele tem que acatar tudo isso, nos dar de volta o direito adquirido. E para quem entrou com processo até de 21 de março, ter o direito da revisão da vida toda. É uma obrigação do ministro acatar esse embargo, dar provimento e ponto final nesta história. Os resultados negativos para o governo estão aí. O ministro Padilha foi pressionado, a presidente do partido do PT discutiu com o Padilha, e aí ele deu um depoimento, porque ele falou que o PT está lá, nas últimas colocações, está, e eu vou comprovar isso através de áudio para vocês também, por conta de direitos autorais também. Então, vocês vão ver agora esses áudios, comprovando tudo que eu falei, e o presidente da República já reuniu com a sua cúpula, cobrando. Só que ele tem que ser cobrado. Ele tem que mudar a postura dele. Que agora eles estão cortando gastos de tudo quanto é forma, porque gastaram o que não tinham para viagens, reformas e um monte de coisa. Agora estão tirando bilhões da educação e vão cortar mais coisas, mas não em cima deles, em cima de nós, mais uma vez. E querem fazer mais uma reforma da Previdência. E a nossa união, que não vamos deixar. E agora ele já sabe o quanto os aposentados, os pensionistas e os trabalhadores em geral estão juntos contra toda essa canalice que está acontecendo. Vamos ao áudio e depois eu volto para encerrar. Estamos a falar de eleição e agora a gente vai ver quais os partidos comandam o maior número de capitais a partir do ano que vem. Mostramos ali os resultados do segundo turno, agora vamos mostrar para vocês então, dividido por partidos. MDB e PSD dividem a liderança com 5 capitais cada, Patrícia. Pois é, a gente vê esse movimento de centro-direita abocanhando boa parte das prefeituras. O MDB tem a prefeitura, então, de São Paulo, com Ricardo Nunes, Porto Alegre, com Sebastião Melo, Belém, Boa Vista e também Macapá. Já o PSD com as prefeituras do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e também São Luís. Na sequência, a gente já vê aqui um partido mais à direita, o PL e também o União Brasil, com 4 capitais cada. Vamos começar com as capitais do PL, que chegaram então às prefeituras de Aracaju, Cuiabá, Maceió e Rio Branco. Já a União Brasil chegou ali, conquistou Goiânia, importante ali na negociação da direita com o ex-presidente Bolsonaro, que tentava emplacar o seu candidato, também Natal, Salvador e Teresina. Bom, depois já na sequência nós temos o Podemos e também o PP com 2 capitais cada. O Podemos levou em Palmas e Porto Velho, já o PP em Campo Grande e João Pessoa. Depois a gente tem ali alguns partidos que triunfaram apenas em uma capital. Aí a gente chama atenção então para o Avante, que levou a prefeitura de Manaus, o PSB no Recife e o PT, gente, a única capital que o PT conseguiu conquistar numa decisão ali muito acirrada em Fortaleza, além do Republicanos, que também conseguiu vitória em Vitória, no Espírito Santo.
Os partidos mais alinhados à direita e ao centro do espectro político-ideológico saíram fortalecidos das eleições municipais encerradas no domingo. A direita conquistou 2.673 prefeituras, 11 delas são capitais. Um avanço de 5% em relação a 2020 e o melhor resultado desde a eleição municipal de 2000. Em seguida, vêm os partidos de centro, que elegeram prefeitos em 2.144 cidades. Número estável em relação a 2020, quando conquistou 2.166 prefeituras. Já os partidos de esquerda mantiveram a tendência de queda iniciada em 2016. Juntas, as legendas esquerdistas conseguiram 752 prefeituras em 2024. O número é 13% menor que em 2020 e o pior desde a eleição de 2000. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem a Oeste fez uma cobertura especial aí do segundo turno das eleições municipais, você esteve presente, Augusto, Piotto também, Carlo Cauti. Fizemos um revezamento aqui para acompanhar em tempo real a apuração deste segundo turno e a gente traz agora, claro, aqui em Oeste Sem Filtro, um balanço das eleições agora com os resultados mais consolidados, Silvio. E você escreveu uma reportagem logo após o final do primeiro turno das eleições aqui na Oeste, mostrando que o eleitor já despertava uma preferência pelo político mais conservador, pelo político mais à direita, e o que a gente percebe neste segundo turno é uma confirmação deste cenário e, mais uma vez, a derrota da esquerda. Quero te ouvir aí uma primeira análise inicial, a gente vai trazer números dos partidos que mais elegeram prefeitos e quero saber quem é o grande vencedor deste segundo turno das eleições, Silvio. Paula, boa noite para você, Ana, querida, meu irmão Augusto, boa noite, Piotto, boa noite para você que começa a semana com a gente. E começando, pegando carona no teu comentário, parabenizando toda a equipe também do site da revistaoeste.com, que fez um trabalho brilhante de cobertura deste segundo turno. Quem acompanhou a eleição, a apuração da eleição no site da Revista Oeste e aqui na nossa cobertura em vídeo, acompanhou fatos, acompanhou notícias como elas são, sem torcida, porque o que a gente viu foi a maior torcida organizada em emissoras de televisão até o último minuto. Gente dizendo, inclusive, que se tivesse mais uma semana, o Guilherme Boulos poderia ser prefeito de São Paulo. Criatividade. Paula, tem alguns recortes possíveis para a gente trazer aqui. Imagino que a gente vai dar algumas voltas sobre a eleição. Vou fazer aqui, então, um enunciado. Bom, em primeiro lugar, a eleição municipal mostra a verdadeira cara do brasileiro. O brasileiro é conservador, o brasileiro optou por candidatos de direita, candidatos conservadores, candidatos que defendem as liberdades constitucionais, liberdades individuais, o liberalismo econômico, fazer as suas próprias escolhas sem a mão pesada do Estado. O eleitor confirmou a fotografia do primeiro turno que você já trouxe, dizendo não ao PT, o partido que envelheceu mal, é um partido que não tem um sucessor para a figura de Lula, que é maior do que o PT, inclusive, mas que também já está no fim da sua trajetória política. Um partido que não conseguiu se reinventar nas principais cidades, não tinha candidato no Rio de Janeiro no primeiro turno, no segundo turno foi na garupa do Guilherme Boulos de São Paulo, a despeito desse eleitor um pouquinho mais sou intelectual, sou de esquerda, o eleitor de São Paulo disse, não há espaço para candidatos radicais, essa franja radical da extrema esquerda como Boulos, como Maria do Rosário em Porto Alegre. Um partido que se contenta em ter uma capital, Fortaleza, falaremos sobre isso, no fio do bigode, uma eleição apertadíssima no Nordeste. Só uma capital, que no estado como São Paulo tem de comemorar uma eleição em Mauá. É uma cidade importante, claro, todas são, mas é muito pouco para alguém que já teve não só a capital paulista, mas uma série de cidades na região metropolitana, perdeu tudo. Então eu acho que esse é o recado, o verdadeiro rosto do eleitor. E o PSD e o MDB são os maiores vencedores das eleições municipais. Cada partido vai governar aproximadamente 37 milhões de pessoas. Em seguida, vem o PL, com um total de 27 milhões de pessoas. A gente preparou uma arte para mostrar quantas prefeituras cada um dos partidos conquistou.
Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotto. A gente exibe na tela aí para quem nos acompanha, então agora um consolidado com o fim do segundo turno das eleições. Então o PSD conquistou 887 prefeituras, na sequência vem o MDB com 856, o PP com 747, União Brasil 584, PL 516, Republicanos 435, PSB 309, PSDB com 273 prefeituras e o PT com 252 prefeituras. A gente traz aqui os 9 partidos, tem outros, claro, a gente pode também trazer que temos aí o restante da tela na segunda, aqui, ó, PDT com 151, Avante com 133 e os partidos que acabaram sem eleger prefeitos, PSOL, PCB, PSTU, PCO, que acabaram não elegendo prefeitos nessas eleições. Queria que você fizesse aí uma análise, um balanço desse resultado que a gente traz aí na tela para quem nos acompanha com os partidos aí que mais elegeram prefeitos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana Paula, todos que nos acompanham. Posso voltar naquela primeira tela? Claro. Porque é importante a gente ver o PT na rabeira daquela primeira tela. Tem uma coisa em política que todo mundo aprende logo que começa a cobrir a política em jornalismo, é que o PT não divide poder. O PT não divide nem a derrota, porque parte desses partidos que estão acima do PT, à exceção do PL, dividem ali ministérios com o PT. Claro que são ministérios de segundo escalão, terceiro escalão, de pouca importância. O que interessa no núcleo do governo está justamente nas mãos de afiliados do PT, ou seja, de nomes fortes do PT. Esta lógica do PT com 252 prefeituras, e a gente vê o PSD, que faz parte do governo, inclusive, com 887, o MDB, que também tem ministros lá, com 856, o PP, 747, é, por exemplo, o partido do presidente da Câmara. Aí vem a União, 584, que é um partido que não entrega muito votos, mas também faz parte do governo, e sim, aí o PL com 516, esse sim, de oposição. O que a gente está vendo aqui é que esses partidos eles não foram associados com o governo na hora do eleitor escolher, além das questões municipais que são muito claras. O candidato do União Brasil, do MDB, não se associa ao PT nas cidades, não tem nada a ver a visão de administração pública desses candidatos com a visão de candidatos do PT. Já tem essa separação que o eleitor faz de forma muito clara. Mas mais que isso, e vou voltar aqui a um ponto que o Silvio já fez menção, é que o PT passou anos e anos, lá atrás, quando ele cresceu no país, em prefeituras, cidades importantes, ele vendia o sonho da chegada de uma agenda de justiça social, de distribuição de renda, uma fantasia de o salvador da pátria, na cara do Lula, e de algo completamente não sustentável, porque ele mesmo derrubou, quando ele disse que ascendeu os mais pobres à classe média brasileira, e olha que conceito de classe média no Brasil é um negócio bem discutível. O próprio governo do PT, depois com Dilma Rousseff, devido a todo o endividamento do Lula, fez essas pessoas serem rebaixadas novamente. Essas pessoas estão de frente hoje à realidade. A realidade é que um governo que tem associado com corrupção, os dois maiores escândalos de corrupção vêm dos governos do PT. Inflação alta, rombo nas contas públicas, diplomacia completamente chamuscada dentro da história brasileira, o que compromete a imagem do país. E uma economia que não entrega porque não dá autonomia nem ao empresário nem ao trabalhador, com insegurança jurídica e o governo intervindo em tudo. Entre o sonho e a realidade, o eleitor viu qual é a realidade do PT. Não é que o Lula é um cabo eleitoral ruim, é que antes ele conseguia vender uma fantasia, um sonho. Agora a realidade é de um presidente trágico na sua terceira passagem pelo poder agora do governo federal. E o eleitor falou, bom, então qual é a eleição que nós temos agora? É a municipal. Além das questões, obviamente, da cidade, que se diferencia por demais, um gestor do PP, um gestor do PL, um gestor do DEM, não, do União Brasil, enfim, todos esses partidos, do que é a gestão de um candidato do PT, quem mora em cidade pequena sabe muito bem do que eu estou falando. Além disso, a figura do Lula hoje joga contra. Bom, basta ver o gasto que teve Guilherme Boulos aqui em São Paulo e entregou a mesma coisa, ou até pior, do que quando não teve todo esse investimento financeiro do PT, uma fortuna milionária que resultou em nada. Ninguém convence o eleitor que cada vez mais entende e participa de política. Então, muito bem, obrigado aí pelo carinho, né, da sua audiência, você que ficou acompanhando até este momento.
Passamos de 30 minutos, eu queria ter sido um pouco mais rápido, mas não deu. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido importante e que você entenda que a nossa união, a sua participação, ajudar-nos na pressão que temos que fazer em cima do ministro relator Nunes Marques. Nós não podemos dar espaço, como se fosse um jogo de futebol, homem a homem, marcação cerrada, porque esse gol tem que ser nosso. Então, eu mais uma vez quero pedir a você que, se você puder, compartilhe o máximo possível, compartilhe o máximo possível. Deem o like, o joinha, é muito importante, viu? É importante demais você dar o joinha. Por favor, nos ajude, porque através desse vídeo, do vídeo que fazemos, eu, Caco Siqueira e o Eduardo Correia, na hora do aposentado, os vídeos que o Caco Siqueira faz praticamente diariamente. Então, é um tempo da nossa vida dedicado a nós. E a única coisa que nós pedimos é que você contribua, dando like, compartilhando, e quem não é inscrito, fazendo a sua inscrição. É através desses vídeos que nós vamos mexer com todo esse pessoal, desmascarar todo mundo. E sabemos que já tivemos um objetivo alcançado com as eleições municipais. Mexemos com eles. Eles estão apavorados. Apavorados. Perderam todas as capitais, praticamente só uma capital. E as cidades onde fizeram prefeitos são cidades que não têm grande representatividade. Então, para nós, foi muito importante essa nossa união. E em São Paulo, além da derrota do Boulos, ainda teve 1 milhão de abstenção. Olha o número. Então, vamos continuar de mãos dadas. A nossa pressão agora é em cima do ministro Nunes Marques. Para o presidente da República, nós já demos o nosso recado. O PT, o partido de esquerda, foi derrotado nas eleições municipais. Não adianta falar que não representa nada para 2026, porque representa tudo. Que Deus nos abençoe, um beijo no seu coração, e amanhã, às 19 horas, nós temos um encontro marcado, Caco Siqueira, Eduardo Correia e J. Rondon, na hora do aposentado. Conto com você. Fique com Deus.